Pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade que possam nos amparar nessa manhã. Eu vou falar de um tema hoje que eu acredito que diga respeito à maioria de vocês, que é a carência afetiva. Eu acho que nunca ninguém fez uma palestra sobre isso aqui, pelo menos nessa casa, né? Então, nós vamos tentar passar o que o estudo nos mostrou, né? Porque é um tema bastante difícil. Quando eu vou falar de carência, eu vou falar de carência geral. Depois, lá no final, eu vou falar de carência afetiva com relação a relacionamentos, né, amorosos. Porque existe carência afetiva de todo jeito. Tem gente que não se sente amado pela mãe, pelo pai, tem gente que não tem amigos. Então, a carência é geral, não é assim? Então, vamos tentar, né, passar. Amor não é esmola para a gente ficar pedindo. Vocês concordam? Sim. Que bom. Não é esmola, embora a gente saiba que existem pessoas que vivem pedindo amor para alguém, né? E fica cobrando também, né? Mas amor a gente não pede, a gente ganha. Amor é uma coisa que a gente não pode comprar, ok? As leis de Deus estão gravadas no nosso espírito. Quando nós começamos a caminhar como espíritos imortais, existem as leis de Deus que estão gravadas no nosso espírito. Uma delas é a lei de sociedade, que é uma lei que fala que nós só vamos evoluir e sermos espíritos puros um dia quando nós aprendemos a conviver com o ser humano. Essa lei de sociedade, inclusive no livro Fonte Viva, fala que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Nós só conseguimos aprender as coisas na vida vivendo com alguém. Nós só vamos aprender a ter paciência convivendo com outro ser humano, a sermos tolerantes convivendo com outro ser humano, a sermos mansos, pacientes convivendo com outro ser humano, né? Então, nós temos a necessidade de conviver com alguém para evoluir. Temos essa necessidade. Então, nessa nossa caminhada, o nosso corpo ele se alimenta de comida e a nossa alma se alimenta de amor. Nós só nos sentimos plenos quando nossa alma, né, se sente amada. Existe até uma frase que muita gente, quando quer agredir alguém, fala: ele é mal amado. Quem já ouviu isso aqui? Né? Porque parece que quando a pessoa é mal amada, ela se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa difícil de convivência, né? Porque ela se sente rejeitada de alguma forma. E nós todos, né, somos beneficiados pela vida nas relações que nós temos em todos os lugares. Então, existem pessoas que passam pela nossa vida que nos dão tanto carinho, mesmo que seja por um pequeno lapso de tempo, né, mas que nos beneficiam. Por exemplo, às vezes a gente tem no trabalho da gente uma pessoa que quer bem a gente, um chefe, um gestor, um colega, que nos trata bem, que nos dá carinho, que pergunta quando nós estamos, né? Se preocupa quando nós estamos doentes. Então, essa troca de energia faz um bem imenso a todos nós, né? Quando a gente frequenta um posto de saúde, tem uma enfermeira que está acostumada com a gente, que trata a gente com carinho, que se interessa por nós. Nós somos pessoas que gostamos que as pessoas se interessem por nós, que se lembrem de nós, que se preocupem conosco. Então, a vida, ela proporciona para a gente várias trocas afetivas, né? Nós temos troca afetiva com um amigo. Às vezes, a gente é mais amado por um amigo do que por um familiar. Vocês concordam com isso? Sim. Né? Então, às vezes a gente pensa que é carente porque não tem, sei lá, um namorado, um amigo, um namorado, um marido, uma esposa, mas a gente tem que valorizar as outras trocas afetivas que nós temos com várias pessoas que nos querem bem, que se preocupam conosco. Aquela pessoa que todo dia fala bom dia para você, é uma troca afetiva que a gente precisa dar valor. Com a família, às vezes, é mais difícil, né, uma troca afetiva verdadeira, porque vivendo junto, todo mundo se conhece de verdade. Não é assim? De verdade? E os relacionamentos, eles, com o tempo, eles vão adquirindo cor, sabor. O relacionamento difícil, quando a gente se engana com relação ao que a pessoa sente por nós, ele não se torna amargo.
E uma pessoa que nos dá carinho nos torna um relacionamento doce. Então, aqui eu coloquei imagens de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de amigo, de um relacionamento familiar, né? E nós temos que perceber que, embora a gente, quando fala em carência afetiva, a gente sempre se refira a um companheiro ou uma companheira, a gente precisa dar valor às outras pessoas que acabam sustentando a nossa vida. Dessa forma, né, carinhosa de nos tratar e de conviver conosco. Vocês acreditam que todas as pessoas têm capacidade de amar? Acreditam que sim? Então, mas existe uma pesquisa do Ibope que fala que 28% dos brasileiros declaram que nunca se sentiram amados. E uma outra pesquisa do Ibope que fala que 21% da população nunca conseguiu amar ninguém de verdade. Se todos vocês que estão aqui, né, conseguem se sentir amados, ou já se sentiram amados, ou conseguem dar carinho, parabéns para vocês. Mas 30% da população diz que nunca se sentiu amado. E que também não consegue dar amor, né? E assim, acontecem de vir crianças aqui, né, na casa, passar em atendimento fraterno, e que se queixam dos pais. Porque a criança chega, né, fica o dia inteiro na escola, e quando ela chega de noite, ela não consegue, o pai e a mãe não têm tempo de parar, de pegar no colo, de dar carinho, de perguntar como foi o dia, de dar atenção às pequenas queixas que a criança tem. Então, muita criança se sente carente. Às vezes a criança perde a mãe ou o pai. E a pessoa que fica responsável não consegue demonstrar, né, aquele carinho pela criança, né? E ela já cresce se sentindo não amada. Ela já cresce se sentindo rejeitada pela vida, né? Sem contar as crianças que vivem pelas ruas. Então, essa carência afetiva, ela diz respeito à maioria da população, assim como os jovens. Os jovens, quando eles entram na adolescência, eles têm muitos conflitos internos, porque, segundo os espíritos, é a fase onde aquele espírito antigo, que viveu várias vidas, ele traz os sentimentos dele à tona. E começam os conflitos com a família. Muitos jovens têm conflito com sexualidade. E quando eles declaram esse conflito para a família acaba rejeitando. É bastante comum a família achar que o filho ou a filha precisa ter aquele relacionamento que a gente chama de normal, né? Homem e mulher. Mas, atualmente, existe muito conflito nisso, né? Menino que gosta de menino, menina que gosta de menina. E que a família rejeita de uma tal maneira, né? Engole porque tem que engolir, mas dentro do coração não aceita e passa a não dar afeto, passa a não dar carinho para a pessoa. E aí ela vai crescendo, entra na idade adulta, né, com vários e vários problemas. E assim ela passa a vida, né? Existem aquelas pessoas também que têm dinheiro, têm alguma forma, né, de boa condição financeira, e que chegam na casa espírita para dizer que tem dúvida se as pessoas que estão com elas gostam delas por causa do dinheiro, ou se as pessoas gostam dela mesmo. Toda pessoa que tem posses tem essa dúvida, se existe mesmo aquela afetividade verdadeira, ou se é por conta, né, do dinheiro que a pessoa tem. Então, a carência afetiva, que afeta todos nós, ela acontece também porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde as pessoas são imperfeitas, e onde a maioria das pessoas é egoísta. Então, a pessoa que é egoísta, ela quer receber carinho, ela quer receber amor, mas ela não quer dar.
Às vezes a gente convive com pessoas, você dá atenção, você dá carinho, né? Você manda frases, né, pelo WhatsApp carinhosas, e a pessoa às vezes responde, às vezes não responde, né? Às vezes você vai fazer um carinho na pessoa, a pessoa rejeita. Porque o egoísmo, que afeta todas as pessoas, acaba tornando, né, a relação mais de um que doa e do outro que aceita. E com o tempo, a pessoa que doa, ela vai se cansando daquilo. E quando a relação afetiva vai ficando fria, né, como a gente diz, aquele que não dava se queixa. Alguém já passou por isso aqui? É bastante comum também, né? Um que dá mais. Porque, assim, todo relacionamento é como uma planta. Imaginem que vocês têm uma planta em casa e que ela fique lá num canto, jogada, né? E que você não consiga, todos os dias, ter tempo de ir lá, olhar a planta, ver se ela está seca, regar, né? De vez em quando pôr um adubo, enfim, olhar com carinho. Dizem os botânicos que a planta sente, né, a sua afetividade, cresce melhor. Assim são todos os relacionamentos, seja com filho, com irmão, com pai, com mãe, com marido, com esposa. Se não for regado com atenção, aquilo acaba. Isso para todos, para todos. Regar é todos os dias ir lá e falar uma palavra, perguntar se está bem. Existem pessoas que passam no atendimento fraterno e que se queixam de que em casa ninguém pergunta como elas estão. Às vezes elas estão quietas num canto, a pessoa passa e fala assim: o que você tem? Ah, estou com dor de cabeça. Ah, tá. A pessoa vai trabalhar, passa o dia, chega de noite. Não vai e pergunta: você melhorou da dor de cabeça? Por que você acha que está com dor de cabeça? Então, as pessoas vão desabafar. Hoje em dia, todo mundo quer um psicólogo para falar, para desabafar, para colocar para fora, assim como, né, em atendimento fraterno. Eu faço atendimento aqui há 12 anos nessa casa e fiz mais 10 na outra casa que eu trabalhei, né? E a queixa maior do ser humano é a afetividade, o emocional. Porque existem pessoas que são extremamente grudentas. Todo mundo sabe que é uma pessoa grudenta? Sabem? E assim, o que é uma pessoa grudenta? Uma pessoa grudenta é uma pessoa que precisa tanto de afeto, ela é tão carente que ela quer que todos os dias a pessoa fique melando ela, né? E se a pessoa não faz isso, porque a pessoa tem a vida, quer dizer, é um extremo, né? Ela fica controlando a pessoa. Controla o celular, controla a ligação, controla com quem fala, controla o horário que sai, controla o horário que chega, né? E as pessoas que são assim, elas correm o risco de ser carente o resto da vida. Nunca ter essa satisfação íntima. Porque o outro não gosta disso. Gosta só uma semana, se acha amado, né? Uma semana. E depois não gosta mais. Porque a pessoa se sente sufocada, se sente prisioneira da outra pessoa. Né? Se sente prisioneira. Então, existe também esse lado, né? Às vezes a pessoa quer te dar carinho, quer te dar amor, mas você cobra demais. São os dois extremos, aquele que cobra demais e aquele que é completamente frio. Nós somos espíritos imortais. Por conta de sermos espíritos imortais, é que nós sentimos essa necessidade de amor, essa necessidade de carência. Vocês acham que todo mundo que veio para a Terra, que nasceu nessa encarnação, está predestinado a ter um amor? Existe uma programação, não existe uma programação? Todo mundo que frequenta a casa espírita, já leu o livro espírita, sabe que existe uma programação reencarnatória, né? E a nossa programação reencarnatória está conectada com as nossas vidas passadas. Quando a gente está vivendo no mundo espiritual,
é feita uma programação para o nosso retorno. Quando nós estamos encarnados, nós temos a certeza que vamos desencarnar, não sabemos o dia. E quando nós estamos desencarnados, nós sabemos que nós vamos encarnar, só não sabemos o dia. Então, quando está para a gente voltar, é feita uma programação, né, reencarnatória, e leva em conta o que nós temos que aprender e as nossas necessidades, né, com relação às vidas passadas. Então, quando é feita a nossa ficha reencarnatória, quando é visto que nós, numa outra vida, traímos num relacionamento, quando nós abandonamos uma família, quando nós abandonamos uma boa companheira, um bom companheiro, quando nós somos pessoas fúteis que se relacionam com muitas pessoas, existe a programação da solidão. Porque é na solidão que nós vamos aprender a dar valor a outra pessoa. Por isso que não é todo mundo, né, que vem com uma programação de encontrar alguém e de ser feliz com esse alguém. Não é todo mundo que vem com essa programação. Existem pessoas e pessoas também que procuram a casa espírita para saber por quê. Ela chegou na metade da vida, né? Todo mundo faz um cálculo assim. A metade da vida é 40 anos. Porque se eu vou viver até 80, mais ou menos, 40 é metade. Né? Por que eu cheguei nessa idade e eu não fui feliz ainda no amor? Às vezes é porque existe uma programação reencarnatória que a solidão é a melhor coisa para ela. Ou existe a outra situação, que ela é exigente demais, escolhe demais. Vocês acreditam nisso? Acreditem. Existem pessoas que a pessoa que está programada para a vida dela entra na vida dela, mas ela quer uma pessoa perfeita. Infelizmente, pessoa perfeita não existe. Né? Então, por isso que muitas vezes existe a carência, a pessoa não tenta conviver com alguém. Porque para conviver com outra pessoa, nós temos que ter jogo de cintura. Quem acha que vai ter um companheiro ou uma companheira perfeita, se engana redondamente, né? Porque a pessoa perfeita não existe. Existe amor eterno, né? Como usam essa palavra, cara metade, né? A outra metade. Segundo o Livro dos Espíritos, não existe ninguém que é grudado com o outro, ou seja, através das vidas sucessivas está sempre com a outra pessoa. Não existe, eles dizem. Porque eles dizem assim, em cada nível de evolução, nós encontramos uma pessoa que se afiniza mais conosco. Na medida em que nós vamos evoluindo, e a outra pessoa não, nós saímos da faixa vibratória daquela pessoa. E aí nós não conseguimos mais ser felizes com ela. E aí a gente busca uma outra pessoa que está na mesma faixa de pensamento, de sentimentos e de gostos conosco. Imagina uma pessoa, né, que encontra alguém. Eu vou falar de uma forma assim muito simples para vocês entenderem. Digamos que eu frequente um baile funk e que eu conheça uma pessoa lá que gosta de tudo que eu gosto, né? Eu nunca fui, não sei como é, mas, enfim, ouço falar. Né? Às vezes, você se afiniza tanto com a pessoa, porque você gosta das mesmas coisas, você gosta das mesmas músicas, você gosta de passar a noite na rua, você gosta de barulho, etc. E você acaba se relacionando com aquela pessoa. Aí, digamos que você um dia encontra o Gesbe. E você, com o tempo, deixa de gostar daquele baile, deixa de gostar daquelas músicas, e vá mudando a sua maneira de pensar. Vá fazendo sua reforma íntima, vá fazendo oração. O dia que você for com a pessoa no baile, você vai se sentir mal lá dentro. E aí você começa devagarinho, se afastando, se afastando, se afastando. É nesse sentido. Né? Eu dei exemplo, o Gesbe, mas pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica. Quando muda de pensamento, passa a gostar de outras coisas. Às vezes você tem um companheiro que fala palavrão, você fala palavrão. Passa o tempo,
Você acha que não está bom para você falar palavrão, que é feio, que todo mundo repara, e você para de falar, começa a controlar, e a outra pessoa continua. Com relação àquelas pessoas que entram na nossa vida, os espíritos dizem que é assim. Quando uma pessoa entra na vida da gente e faz uma história na vida da gente, uma história. Existem pessoas que entram e saem da vida da gente, não é assim? Quantos colegas a gente já teve, quantos amigos a gente já teve, na escola, professor, enfim, outros trabalhos que a gente fez, que a gente conheceu pessoas que foram bem legais na vida da gente e que entraram e saíram. Mas quando entra uma pessoa na vida da gente e faz uma história, tinha uma causa para essa pessoa estar na vida da gente. Tinha uma causa, né? Então, às vezes, acontece muito com mãe solteira. Ela conhece uma pessoa, ela engravida daquela pessoa, e aquela pessoa desaparece, né? E aí eles vêm questionar na casa espírita por que isso, né? Muitas vezes existe resgate entre um filho e uma mãe, né? Ou uma ligação de amor muito forte, e o pai, no caso, é só um pai biológico, não tinha ligação nenhuma, nem com a mãe, nem com a criança, de outros lugares, e ele desaparece. Simples assim, né? Ou então, você começa um relacionamento com uma pessoa que dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela pessoa não veio fazer história na sua vida. Mas pode acontecer que uma pessoa venha, fique anos na sua vida, né? Que você tenha filhos com a pessoa, ou a pessoa passa, sei lá, 1/3 da sua vida com você. Essa pessoa, ela foi programada no mundo espiritual, ela foi programada. Então, continuar com ela ou não, vai muito do nosso livre-arbítrio, vai muito da nossa liberdade de cultivar aquilo ou de não cultivar. E outra coisa, quando nós temos família, família é parente. Esposa e marido e namorado não é parente. O parente fica conosco a vida toda, né? Mesmo que não seja próximo. Você tem um irmão que casou e está lá no Sergipe. Você sofreu um acidente e precisa de ajuda. Se você chamar seu irmão, provavelmente ele vem. Mas as pessoas que a gente chama de agregado, que é namorado, noivo, marido, esposa, ao longo da vida, ela pode gostar de outra pessoa. Ela pode gostar de outra pessoa. É um direito dela, é liberdade. E se ela gosta de outra pessoa, nós temos que deixar essa pessoa seguir o caminho dela. Porque quando a gente gosta, a gente quer ver a pessoa feliz. Mesmo que a gente sofra, mesmo que não seja feliz com a gente tem que permitir que a pessoa seja feliz onde ela quiser ser feliz, né? Mesmo porque nenhum relacionamento, por melhor que seja, vai seguir conosco na morte. Existem pessoas que não têm capacidade de amar, né? Elas se aproximam de alguém, gostam, às vezes tem gente que saiu da casa dos pais e está morando sozinho. Tem gente que tem um relacionamento com uma pessoa e é um inferno e quer ter outra pessoa. E, às vezes, encontram alguém mais ou menos parecido e acabam indo morar junto, indo viver junto, né? Então, com o tempo, ela se mostra quem realmente ela é, porque a gente só conhece uma pessoa vivendo dentro da mesma casa. Se for de outra forma, a gente não conhece a pessoa. Você só conhece a pessoa quando ela vive dentro da casa, com você, né, sempre. E aí, depois que a pessoa conseguiu, tem gente que fala assim, eu vim de lá do Nordeste, aí eu estava sozinho, aí conheci a fulana, e aí eu fui morar com ela. E não existe amor aí. Não tem como ser uma relação que dura, né? Existe no mundo espiritual, casamento existe. Quem tem dúvida disso, lê os livros do André Luiz, né? Psicografia do Chico, que tem vários casos de amor de alma,
o único amor que dura para sempre, segundo o Chico, é amor de alma. Quando você gosta da alma da pessoa, quando não é o corpo que está te prendendo àquela pessoa. Existem casamentos que, com o tempo, né, se tornam casamentos fraternos. Ou seja, a pessoa, ela é boa para você, ela te trata bem, ela te respeita, ela cuida de você, mas com o tempo, aquela paixão do começo do relacionamento acaba. E aí, tem gente que aceita e vive de boa, tem gente que não aceita e se separa. Só que assim, gente, a gente troca de pessoa, mas troca de defeito. Concordam? Existem defeitos suportáveis, existem outros que não são, né? Mas quando é porque a pessoa, né, é preguiçosa, porque deixa a toalha jogada, né? Porque é preguiçoso para levantar, porque isso, porque aquilo, às vezes vale a pena ficar com a pessoa se ela te trata bem, se ela te trata com carinho. Tem gente que é exigente demais e a relação não segue. Eu coloquei aqui, né, uma charge que diz assim: a pessoa de vermelho fala para o outro assim, ei, e o outro responde, diga, e fala, você gosta de mim? O amarelinho, ele pensa e fala, um pouquinho, eu acho que um pouco. Aí o de vermelhinho pensa, vai lá, compra flores e fala, isso já basta para mim, tá bom. A gente que é tão carente, que se você der um pouquinho assim de amor para ela, de carinho, de atenção, ela fica feliz. Às vezes continua com essa pessoa, né, pelo resto da vida. Só que eu já falei, né? E fala que assim, quando nós somos crianças, nós choramos, esperneamos, mas quando nós nos tornamos adultos, que não nos sentimos amados, nós entramos em depressão. Quando é na juventude, muitos se mutilam e muitos jovens se suicidam. Aconteceu já mais de uma vez aqui, do jovem se suicidar e deixar um bilhete. Fala para fulano que eu me matei por causa dele. Ou seja, destruir a vida da pessoa para sempre, né? A doutrina espírita, aí ele fala aqui que a maioria da carência é falta de atenção, inclusive dos pais, né? Brigas no lar, adolescência sem orientação, a falta do relacionamento, o amor platônico. Existem pessoas que são apaixonadas por uma pessoa, às vezes até por um artista. Verdade, por um artista. E a pessoa vive aquela ilusão, ela está sempre carente, porque ela ama uma pessoa, às vezes ela ama o chefe dela, ela ama um colega de trabalho, ela ama o cunhado, o primo, o casado. Eu ouço isso direto. E é aquele amor que você... Tem um caso que passou aqui, que aí a pessoa falou, não, eu amo, é tudo parente. E vou em frente, né? Mas tem que enfrentar uma guerra. Quando é dentro da família, tem que enfrentar uma guerra. Não sei se vale a pena, né? E nós temos que nos amar primeiro, para todos amarem a gente. Quando a gente não se ama, é difícil alguém gostar da gente, porque a gente só ama quem a gente admira. Quando a gente não admira a pessoa, a gente não consegue amar ela. Alguma coisa na pessoa tem que chamar a nossa atenção e a gente tem que se encantar com algum lado da personalidade, né? Se a gente não admira a pessoa, se a gente admira uma coisa que a pessoa faz, né? Digamos que ela é uma pessoa bem inteligente, que tem projetos, não sei o quê, e depois ela se torna uma pessoa comum, e aquilo que a gente admirava não acontece mais, o amor acaba. Então... e tem pessoas que dão mais, é tão carente que dá mais valor para a pessoa do que ela merece. A pessoa é tão carente que a mãe, o pai, a família falam, mas você vai viver com eles? Tem certeza disso? A pessoa é assim, assada, tem vício. Não, eu tenho certeza, vai ser a pessoa da minha vida. E depois sofre uma queda violenta, né? Então... a doutrina espírita, ela fala que nós precisamos aprender a gostar da gente.
né? Porque nós somos seres espirituais passando por uma experiência no corpo, imperfeitos, egoístas. Nós queremos receber e temos dificuldade em doar, né? E quando a gente não se sente amado, a gente implode. Por dentro, a gente fica no fundo do poço, né? Quem está apaixonado, o mundo é colorido. Quando acaba a paixão, é preto e branco, não é assim? Assim, né? E indo para o final, né? Como nós não temos maturidade para vivenciar e compreender a situação, nós vamos deixando de amar. Quando a gente conhece tem gente que conhece pelo aplicativo. Já conhecem, né? O aplicativo, já ouviram falar? Acho que é Tinder, né? O aplicativo. Você conversa 3 dias com a pessoa. Aí chega e fala assim: nossa, mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que a gente vê que deve ser um ótimo filho, que vai ser um bom pai. Coloca tanto elogio na pessoa, conheceu a pessoa faz 3 dias. Né? E quando a gente cria aquela expectativa, a maioria das pessoas cria expectativa em torno do outro, como se o outro pudesse ser uma pessoa perfeita. O outro não é uma pessoa perfeita. Né? Então, quando começa a cair a máscara, que a gente vai descobrindo quem é a pessoa, nós começamos a sofrer e colocamos a culpa na pessoa. Ah, eu pensei que isso era assim, assim. Mas foi você que pensou, ninguém contou isso para você. A pessoa não vem com certificado de garantia. Ele não está lá escrito que ele é amoroso, que ele é paciente, que ele nunca vai ser agressivo, que ele vai te beijar, te abraçar todo dia. Não está escrito, não tem manual. E aí a gente tem que culpar a gente por ter acreditado nisso, porque a gente que criou a imagem da pessoa e não ela, né? E o quadro que mais leva as pessoas ao sofrimento, e a maior causa de separação é isso, a decepção com a pessoa. Né? O Manolo Quesada, acho que uma parte de vocês conhece, é um palestrante bem alegre que vem aqui sempre, né? Ele falava que numa encarnação a gente veio para suportar, que depois vai vir uma outra que é para a gente aprender a amar com a mesma pessoa. Ele dizia isso aqui, né? E ele fala que esse grande amor que a gente inventa, que ela é uma pessoa perfeita, que ele vai nos fazer feliz, a pessoa da nossa vida, é uma criação da nossa cabeça. Aí fala dos amores que continuam, quando é de verdade o sentimento. Quando fala que é um amor sincero, um sentimento sincero, não fala que é paixão, hein? Beijos e abraços a vida inteira. É sentimento verdadeiro, vai para a espiritualidade, que a gente não deve depender dos outros nem financeiramente e nem emocionalmente. Ou seja, a pessoa saiu da minha vida, o mundo acabou. Isso não pode acontecer. A paixão é uma doença. E um relacionamento, para dar certo, o mais certo é você conviver todo dia um tempo, 1 ano. Depois você chega à conclusão se é a pessoa da sua vida ou não. E não depois de 3 dias. Né? E fala que almas gêmeas na Terra é raridade. E almas juntas na provação é a maior parte. Os livros dos Espíritos falam que uma pessoa, uma mulher que um homem levou para a prostituição numa outra vida, vai vir nessa como uma esposa doente, perturbada, depressiva, que ele vai aguentar o resto da vida. Né? E, assim, todos os relacionamentos difíceis, né, que a pessoa entra e faz uma história, tem uma ligação de outra vida. Né? Nem todo mundo veio para ser feliz, né, no amor. Existe o amor fraterno, encerrando, que é o único amor que você não perde e que você te faz feliz. O dia que nós entendemos que o amor de verdade é amar qualquer pessoa que está do nosso lado, é amar as pessoas que vão aparecendo na nossa vida. Porque, assim, os Espíritos falam que nós seremos reconhecidos no mundo espiritual pelos laços de amor que nós deixarmos na Terra. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, eles falam que vai ser contado. Quantas pessoas nós deixamos na Terra que lembram-se de nós, que têm saudade de nós, que têm carinho por nós? Quantos? Tem gente que não tem nenhum, só tinha a esposa. Um filho, e olhe lá. Tem gente que não deixa laços nenhum. Todo mundo vai no enterro dele, fica lá. Quando vai para casa, fala, ai, graças a Deus.
Graças a Deus, né? Então, vamos entender o seguinte, vamos tentar fazer o bem, ajudar as pessoas que nós podemos, dar carinho para as pessoas, de modo geral, no mundo, porque a pessoa certa Deus traz. A gente tem que buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, e tudo que nós precisarmos vem automaticamente, né? Quando fizer a oração, pedir para Deus a pessoa certa. E não falar para Deus quem você quer. Eu quero fulano de tal, quero que ele se torne espírita, quero que ele faça uma faculdade, quero que ele pare de fumar. Porque tem gente que dá uma receitinha para Deus. Eu quero esse aqui, ó. Tá bom? E o maior mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. É o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. E toda pessoa que entende que qualquer pessoa é uma pessoa para ser amada, qualquer uma que aparece, e vai cultivando, vai juntando tantas pessoas, né, numa relação de carinho, de amor, que chega na espiritualidade plena. E na outra vida, com certeza, vai encontrar a pessoa que vai fazê-la feliz. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.